gente vai falar do São Paulo Futebol Clube, que reapresentou o Rigoni. E o nosso querido Léo Lepre tá ao vivo, voltou de Fiji, né? Deve estar um pouco mais bronzeado. Léo Lepre, conta pra gente como é que tá aí no São Paulo. Tudo bem, Fred? Boa tarde a você. Já tô até descascando e com fome, Fred, porque a gente está numa posição aqui para o nosso vivo, fica bem ao lado do refeitório dos atletas, aquele cheiro de comida. Inclusive, o Rigoni já tá lá almoçando, porque ele já foi apresentado, ele retorna ao São Paulo, né? Teve aquela primeira passagem em 2021, 2022, chega com o técnico Hernan Crespo, logo depois do título do Campeonato Paulista. Nessa primeira passagem, nesses 2 anos, ele tem bons números, 70 jogos, 13 gols, 9 assistências, ele cai um pouco de rendimento com o Rogério Ceni em 2022 e aí ele é negociado. O Rigoni ele chega para suprir essa ausência de nomes no setor ofensivo, no ataque do São Paulo, que tem sofrido com as lesões, né? Então o Rigoni chega como uma oportunidade de mercado, ele rescindiu com o Leão, chega sem custo para o São Paulo até o final deste ano e caso cumpra alguns objetivos aí ele pode ter então um contrato prolongado até o final do próximo ano, até o final de 2026. O Rigoni já treinou hoje de manhã aqui com o restante do elenco e fica à disposição caso o Crespo queira para o jogo contra o Botafogo no próximo domingo. Fred. Fechado, Léo. Passe hidratante aí, meu querido. Calan, é um bom reforço pro São Paulo? Dentro das circunstâncias de um São Paulo que tem muito jogador lesionado, ele vai entrar exatamente para suprir isso. E detalhe, o Crespo também gosta dele. Verdade. Bom, agora vamos falar do Palmeiras, que tá... É pra você, Cicinho! Olha, a apresentação do Tolói aconteceu. São Paulo se prepara para jogar contra o Botafogo no final de semana. E tudo sobre o tricolor paulista agora aqui no Jogo Aberto. Vem com a gente. É a apresentação que não acaba mais. Na terça, Rafael Tolói. Com certeza, quando eu recebi o convite para voltar, não pensei 2 vezes. E ontem, Mailton. Cara, eu acho que quando se trata de São Paulo, a gente não pode nem pensar, né? Eu acho que, a partir do primeiro momento, eu sempre deixei bem clara a minha vontade de vir, minha vontade de estar aqui. E os dois estão regularizados e só dependem do técnico argentino para estrearem domingo contra o Botafogo pelo Brasileirão em casa. E além do Campeonato Brasileiro, tem Copa Libertadores. E Mailton falou do peso de disputar esta competição com a camisa São Paulina. Quando se trata de Libertadores, né? O time que é tricampeão. Então é uma responsabilidade sim muito grande, a gente sabe do tamanho do jogo, da importância pra gente. E é como eu falei, é buscar estar pronto, porque se o Crespo optar em jogar, a gente tem que ir ali, fazer o melhor e sair, né, com a classificação, que é o que a gente vai buscar. E nesta quinta é a vez de Rigoni fazer sua coletiva de apresentação. E estamos falando de reforços no São Paulo, correto? Mas e as saídas? A torcida não tem gostado nem um pouco das vendas que estão sendo feitas com os jogadores das categorias de base. Este ano, 4 foram concretizadas e nenhuma por mais de 10 milhões de euros. A venda do Henrique e dos demais era extremamente necessária e nós tínhamos que fazer. E o torcedor, claro, fica triste, que eu também fico, e eu tentei segurar até o Henrique um pouco mais tempo, mas não foi possível. E, portanto, a gente tem que focalizar na responsabilidade financeira e no cumprimento de metas. Resposta do presidente. Ok, Tolói, Mailton estava na Chapecoense, na Série B, Rigoni não estava em alta no mercado externo. Ok, contratou, mas a base é sempre aquela que empolga o torcedor. Ontem, o que eu achei muito bacana na vitória do Corinthians foi um garoto como o Guinegão, seu destaque, não é? O cara apareceu, chamou responsabilidade, fez uma jogada bonita, isso empolga o torcedor. E o São Paulo, a torcida são paulina, ela trata muito bem essas joias que são reveladas. E aí é uma troca, você vem pelo imediatismo, tem que pagar dívidas, precisa contratar jogadores e aí entrega um atleta da base, uma revelação por um preço injusto. Exatamente. Esse é o grande erro do São Paulo, né? Por isso, o São Paulo sempre foi referência, Renato. O São Paulo sempre sempre foi um clube organizado a partir do momento na qual investia na base, né? Nos tempos antigos era dessa maneira. Eu já falei inúmeras vezes que uma das principais causas de eu ter escolhido, lógico, o São Paulo, além de ser São Paulino, jogar no São Paulo, era a organização que o São Paulo tinha, que hoje a gente já não vê. Então, o São Paulo se desfazendo de joias assim por conta de má administração, né? De má gestão. E aí traz essas contratações, vem Tolói, Mailton, Rigoni. Mailton e Tolói vêm para preencher
ainda mais o sistema defensivo, que no São Paulo não é problema. Enquanto no ataque é o que o São Paulo precisa para essa fase final, principalmente de Copa Libertadores, que acredito que mesmo sem ter contratado, vai ser campeão. Mas assim, o São Paulo precisa de mais. Exatamente, essa é a minha opinião. E vocês têm que ficar quietinhos. Até você, Ronaldo, porque você tá na Copa do Brasil. Nós estamos na Libertadores, você tá na Copa do Brasil. E você vai sair de maca porque não vai mandar taca em vocês na semifinal. Então, é uma pena o São Paulo nessas condições por se desfazer de joias talentosas dessa maneira, como está acontecendo. Então, assim, o São Paulo está devendo e muito na gestão. Para de pagar. Tá tudo tão estranho, porque o Cicinho disse assim, não, vai ser campeão e ponto, né? O São Paulo, ok, tá legal, a opinião dele. Aí o Ronaldo vem falar maior do mundo. É o Corinthians, eu entendo isso aí. Aí que acontece, não sou eu que tô falando, é o Hoje tá todo mundo exagerando aqui no programa, não é? Enquanto isso, vem comigo. Bora falar agora sobre o São Paulo e a possibilidade de mais 2 saídas bem baratas de atletas formados em Cotia. São Paulo tem se especializado em vender mal seus jogadores, certo? Recentemente, ao longo da temporada, William Gomes, Matheus Alves, Lucas Ferreira, Ângelo e Henrique foram negociados. A soma de todas essas transferências garantiu ao São Paulo 220 milhões de reais. Parece bastante, mas o Palmeiras, com apenas um zagueiro, o Vitor Reis, conseguiu mais do que isso, 232 milhões de reais. Mas não é sobre eles que eu quero falar nesse vídeo. Preciso citar para vocês sobre o caso de 2 atletas que são titulares absolutos do time sub-17, mas que seguem com o contrato de formação. Não assinaram, por opção de São Paulo, ainda o primeiro contrato profissional. Isso faz com que eles continuem ganhando apenas uma ajuda de custo de R$ 1.500. Eu me refiro ao meio atacante Nicolas e ao zagueiro Thiago. Eles são, repito, titulares absolutos do sub-17. Os gols do Nicolas nessa temporada são verdadeiras pinturas. Ele marca um gol contra o Botafogo em que ele dribla meio time adversário. Tem gols bonitos também contra Vasco, Internacional e um time chamado Meia-Noite. Esse atleta, que havia chegado 2 anos atrás do Atlético Goianiense, nem sequer foi chamado pelo São Paulo para assinar o primeiro contrato profissional. E o que chama atenção é que alguns outros jogadores com menos destaque no Sub-17 já foram convidados a fazer o mesmo. A situação do Thiago é parecida. Atleta que é titular absoluto do time Sub-17, mas que segue sem a assinatura do primeiro contrato profissional. E sem esse primeiro contrato profissional, o São Paulo passa a ter pouco lastro, pouca segurança em relação à permanência dos jogadores. Vou procurar o pessoal do São Paulo para entender o motivo que levou o Tricolor a não oferecer o contrato desses 2 jogadores. Lupa enorme em relação ao departamento de futebol do São Paulo, especialmente na base, por conta da série de jogadores que têm sido revelados e vendidos por cifras muito baixas. Só para completar mais uma do São Paulo, o Tricolor fechou para o departamento de futebol profissional a contratação de um analista de desempenho do Grêmio, Gustavo Somavila, que trabalhava há 9 temporadas no Tricolor gaúcho. Bora